Olá pessoal, frequentemente sou procurado por alguns advogados iniciantes e alguns advogados de outras áreas, da área trabalhista, da área civil, com relação ao dia a dia do advogado criminal, dúvidas frequentes do dia a dia. E em razão disso, eu resolvi resgatar um projeto antigo, que é o projeto Senta que lá vem história, quando eu trago casos concretos que eu tenho trabalhado da minha vida como advogado criminal, que muito me ajudaram e me ajudam a acertar em algumas estratégias com relação ao atendimento da cliente. Isso que eu quero trazer nesses quadros que eu vou trazer para cá do Senta que lá vem história. E para começar, hoje eu trago uma história muito importante, muito interessante para vocês. É um caso que um cliente meu, ele foi acusado de um crime de roubo, né? Um roubo que, nas suas circunstâncias, aconteceu num domingo à tarde, em que eles roubaram, assaltaram, né, a mão armada, uma mulher essa que depois, mais à frente, vocês vão tomar conhecimento que ela tinha um relacionamento na cidade, familiar, de uma grande influência política na cidade. Houve esse assalto no domingo e, para minha surpresa, quando era na terça-feira, os familiares desse rapaz me procuraram para que eu pudesse, de alguma forma, orientá-los, porque o filho dele, o parente deles, tinha sido detido em casa e conduzido à delegacia. E eles me explicaram todo o fato, que tomaram conhecimento que ele tinha praticado um assalto no domingo, e orientei dizendo o seguinte: ó, esse caso não tem nenhuma das circunstâncias de flagrante, né, previsto no artigo 302 do Código do Processo Penal. Então, assim, não há possibilidade da autoridade policial atuar em flagrante, né, porque ele não foi pego cometendo crime, ele não foi pego em seguida ou logo após, ou com os objetos do crime. Pelo contrário, não houve uma perseguição da polícia com relação à pessoa dele. O que deveria ser feito o quê? Baixar uma portaria, a partir do momento que a polícia tomou conhecimento do fato criminoso, feito a ouvida dele naquela delegacia, bem como a ouvida da vítima, e liberá-lo, né, para que pudesse responder o processo em liberdade. Mas, para minha estranheza, né, passados 1 hora, 2 horas, 3 horas, quase 4 horas, a família me liga novamente. Doutor Félix, olha, eu sei que o senhor não está podendo vir, mas assim, o que aconteceu é o seguinte: ele ainda permanece na delegacia esse tempo todo, e segundo informações, né, a delegada saiu, tem mais que um aqui, ele vai ser preso. Ele foi preso, de fato. Eu, naquele momento, eu disse: não, tem uma coisa errada, eu vou para a delegacia. Me aguardem, estou chegando na delegacia. Quando eu chego na delegacia, eu me deparo com o quê? Não consigo falar com o delegado não estava, não consigo falar com os escrivães, ninguém consegue passar informação, disseram que eu não podia ter contato com o preso naquele momento. Então, assim, daqui que eu agisse, entrasse com alguma medida legal para que eu tivesse acesso aos autos, né, todo aquele momento meu podia esvair, até porque, como ele tinha sido autuado de flagrante delito, né, relativamente, eles iam para o início de custódia no dia seguinte. Então, de pronto, vendo aquela ilegalidade que estava acontecendo, eu, como advogado criminal, a única medida que podia adotar é o seguinte: está sendo cometido um ato, ao meu sentir, ilícito pela autoridade policial, um auto-prisão de flagrante, quando não se encontra nas condições de flagrante. Eu fui com a familiar para a delegacia de crime contra a administração pública. A princípio tive algumas dificuldades, porque o policial que ali se encontrava não queria lavrar o boletim de ocorrência. Até que, quando eu conversei com o delegado, ele lavrou o boletim de ocorrência, porque eu tinha que fazer prova do fato que aquela prisão, de uma certa forma, era ilegal. Saindo da delegacia de crime contra a administração, fomos para a corregedoria. Isso por volta das 5 para 7, 6 horas da noite. Né? Porque se eu aguardasse para só no início de custódia tentar levantar essa tese lá, o risco era muito grande e podia ser convalidado uma prisão legal. Então, chegando na audiência da corregedoria, eu consegui lavrar o boletim de ocorrência, a família lavrou, e em seguida solicitei que a autoridade policial que ela se encontrava na corregedoria e imprimisse para mim o boletim de ocorrência prestado pela vítima. Ó, a vítima prestou o boletim de ocorrência na terça-feira, por volta de 2 horas da tarde. Em seguida foi feita a prisão do meu cliente. Quer dizer, e narrando que o fato foi, narrar o boletim de ocorrência, mas informando que o fato foi no domingo. Ora, como é que se podia ter, de fato, a polícia não tem bola de cristal. A polícia não tem bola de cristal. A polícia não tem como adivinhar um fato que aconteceu no domingo se não tiver sido lavrado um boletim de ocorrência pela vítima. Então, se a vítima lavrou um boletim de ocorrência na terça-feira, como é que a polícia estava em perseguição do meu cliente? Não estava. Não existe
crime efetivamente em flagrancial. Aconteceu o crime, aconteceu. O que cabe é investigação, baixar a portaria. E se fosse o caso, a atora policial, depois de baixar a portaria, tivesse ouvido o meu cliente, ouvido a vítima, representasse junto à justiça, pedindo a prisão, né, dos meus clientes, né, do meu cliente efetivamente. Mas não foi o que aconteceu. Acharam de curtar o caminho, pegar um atalho, autuar em flagrante delito o cliente, não tive acesso aos autos. Foi quando eu tomei a única sacada, que foi prestar queixas para a delegacia de crime contra a administração e a corregedoria. De par com esses documentos na minha mão, nos dias seguintes foi para a audiência de custódia. Chegou a audiência de custódia em Jaboatão, do Guararapes, na sala de Jaboatão, no fórum de Jaboatão. Fui ter uma conversa meio que informal com a promotora. Esclarecer a ela que, olha, doutora, a prisão foi ilegal, o fato foi no domingo, e a polícia fez uma auto-prisão na terça-feira, como se o fato tivesse sido na terça-feira e não no domingo. Inclusive, estou juntando nos autos um boletim de ocorrência que a própria vítima informa que o fato foi no domingo, né, também. E estou juntando o boletim de ocorrência lavrado na corregedoria, o boletim lavrado na delegacia de crime contra a administração, para subsidiar esse pleito nosso, de arrastamento da prisão, que a prisão foi flagrantemente legal. Foi legal a prisão. Diante disso, conversei com a promotora, aguardei a audiência de custódia. Quando iniciando essa custódia, o meu cliente sai da carceragem com os policiais, vai, senta na cadeira para ser ouvido. O juiz pergunta se ele foi conduzido da UML, se alguém agrediu ele, se tem alguma coisa contra os policiais. E meu cliente, além de falar sobre isso, fala que confessou o fato, que realmente ele fez, né, a conduta criminosa, o crime de roubo, efetivamente, contra a senhora, né, mas que o fato foi no domingo e não na terça-feira. Diante disso, o juiz abriu o visto para se posicionar naquela audiência de custódia. Por sua vez, a promotora requereu ao relaxamento da prisão, porque ela identificou que a prisão foi ilegal e requereu o relaxamento da prisão, mas, para minha surpresa, pediu a decretação da prisão preventiva, né, por uma garantia da ordem pública, uma vez que foi um crime de roubo, que havia grave ameaça, uma vez que foi um roubo qualificado, né. Depois disso, o juiz abriu o visto para que nós se posicionarmos, né, em relação a esse fato. A partir desse momento, nós nos posicionamos dizendo o seguinte: data vênia ao Ministério Público, Excelência, né, não podemos convalidar um ato ilegal, né, que foi a prisão, o auto-prisão de flagrante que foi realizado em detrimento do meu cliente, uma vez que o fato era para ser lavrado, baixado a portaria, feito ao ouvido do meu cliente, e, se fosse o caso, representado o pedido da prisão ao juiz competente, e não autuado em prisão flagrante, como foi o caso, já que o fato não se enquadrava em nenhuma das condições de flagrante. Diante disso, pedi a vênia, pedi que juntasse aos autos uma cópia da boletim de ocorrência feito na delegacia de administração, bem como o boletim de ocorrência feito na corregedoria, com a cópia do boletim de ocorrência feita pela vítima, que relatava o assalto, aquela terça-feira, às 2h da tarde, que foi feito. Então, depois que eu juntei tudo isso, o juiz balizou tantos dos posicionamentos, né, e se posicionou no seguinte sentido: discordando do Ministério Público, concordando com a defesa, no sentido que não se podia convalidar uma prisão ilegal, decretando a prisão preventiva. De certa forma, estaria garantindo ou dando condição, legalizando uma prisão ilegal. Então, o juiz relaxou a prisão, não imputando nenhuma das condições, nenhuma das cautelares, condicionando a prisão dele a nada, absolutamente relaxou a prisão por entender que isso é ilegal. Então, assim, esse foi o caso em si. Então, toda essa situação decorreu o quê? De uma análise que nós fizemos no início do procedimento. Quando a família entrou em contato conosco, pudemos identificar que aquele caso não se enquadrava nos casos de flagrante, que é isso que o advogado tem que se ater no momento que é contactado com a família. E, nessa situação, buscamos meios para justificar e fundamentar nosso pedido de relaxamento, porque seria a posição da polícia contra a nossa posição. Como nós produzimos e conseguimos provas, como foi o boletim de ocorrência feito pela vítima, demonstramos que não havia flagrante e a prisão era ilegal. Então, esse é um dos casos que vai ajudar vocês
no dia a dia, mostrando que o advogado tem que ser resiliente, tem que ser persistente, ele não pode desistir. Se naquele caso eu tivesse desistido, só esperado o dia seguinte poder ser custódia, talvez meu cliente tivesse sido preso naquele momento, me mantido preso, sem que fosse expedido alvará de soltura em seu favor. Então, você que é advogado iniciante de outra área, né? A advocacia criminal, a advocacia que é do dia a dia. Então, ele está dando dicas para vocês, da vida prática, para que vocês possam entender que a advocacia criminal é apaixonante. Você defender, de fato, o direito daquele que está desassistido, independentemente da culpa que ele tenha. Que o meu cliente vai responder o processo, ele vai. Mas aqui eu estou defendendo o direito que ele tem. Então, vamos junto e senta que lá vem a história.